Abra seus olhos, mas preste atenção. Quando falo isso, não me refiro aos olhos carnais, mas sim à sensibilidade. Falo da capacidade de sentir, porque somente quem sente dentro de si enxerga. Somente quem intui as coisas enxerga de fato e consegue viver. Há coisas que não podem ser vistas com o olhar externo, mas precisam ser sentidas. Somente através de pressentimentos, intuições, sacadas, que o ser humano consegue dar o pulo do gato, que ele consegue compreender a vida, interpretá-la, que ele consegue ler nas entrelinhas. Nós temos que ler nas entrelinhas da vida. Somente quem consegue lê-las enxerga. Enxergar significa conseguir ler as entrelinhas da vida. Mas as entrelinhas da vida. Mas quem o faz nos dias atuais? Poucas pessoas. A maior parte está dormindo, se alienando, acreditando que é suficiente apenas essa visão coletiva, ideológica, partidária, modista, dogmática, ou seja o que for. As pessoas se contentam com muito pouco, com padrões, com coisas prontas, porque são preguiçosas e não querem procurar por si mesmas, então acabam se acomodando a algo na tentativa de se enganarem a si mesmas e se conformarem, dizendo que estão fazendo o suficiente, sendo que não fazem. Então, abra o olho, caro amigo, abra o seu íntimo. Ouça a sua intuição, o seu sexto sentido. Somente isso permitirá a você fazer a diferença. Caminhar com retidão, com força, com clareza, com determinação. O que é a determinação? De onde vem a determinação? O que faz com que ela surja? Uma força interior. Somente pode estar determinado quem tem dentro de si uma força. Quem tem a convicção dentro de si. Você precisa estar convicto acerca do que você faz, do que você fala e do que você sente. Porque a convicção é um sentimento intuitivo. É algo que brota de dentro para fora e que te confere aquela força que você precisa para dar o passo decisivo na vida. Quem não está convicto acerca de nada fica oscilando nessa vida. É como uma taquara verde que vai vergando conforme o vento sopra. E a humanidade é constituída por taquaras verdes, que vão sendo arrastadas de um lado para o outro pelos modismos, pelas ideologias, partidarismos, dogmas religiosos, etc. e tal. Mas nós não somos taquaras, somos seres humanos. Deus nos conferiu o livre-arbítrio para podermos escrever as linhas do nosso destino com as próprias mãos, ouvindo dentro de nós. Isso significa ter os olhos abertos. Então abra eles, pague o preço. Eu sei que não é fácil ser original, autêntico e dono do seu destino, mas essa é a única via. Cristo disse que o caminho é estreito e íngreme e que as largas alamedas apenas conduzem à perdição. Esse é o preço a ser pago. É o ser humano entrar pelo seu caminho, que é estreito, que é íngreme, mas que leva a algum lugar. Do que valem as alamedas largas, se não levam a lugar algum? Do que vale ficar sentado num banco à beira dessas alamedas, desperdiçando o seu tempo, se iludindo a si mesmo e desgraçando a sua própria vida? Então, quando eu falo de abrir os olhos, falo da vida interior, porque o verdadeiro olhar é o olhar espiritual, é o olhar do espírito, que se manifesta intuitivamente e que faz toda a diferença na vida do ser humano e que lhe permite pressentir o que está para vir e se preparar para isso, estando vigilante
Então, abrir os olhos significa estar vigilante nessa vida. E como ficamos vigilantes? Como ficamos vigilantes? Seguindo apenas a mente, os olhos carnais, o corpo, a sensualidade? Isso torna o ser humano vigilante, consciente, desperto, rápido na sua capacidade de reagir às situações da vida? Não, não. O ser humano precisa de algo mais. Precisa do seu sexto sentido. É justamente esse sexto sentido que permite ao ser humano enxergar de verdade. Quando falo enxergar, falo da capacidade de conseguir pressentir o que está para vir e se preparar, se posicionar, tomar o seu lugar para na hora certa fazer o que é certo. Somente pode se posicionar corretamente quem tem essa vigilância dentro de si, quem está antenado. E para estar antenado, o ser humano precisa de uma sensibilidade interior, que é o olhar espiritual, que indica caminhos e direções, e que permite ao ser humano transcender as visões limitadas da sua época. Então, de modo algum, o indivíduo pode ser acomodado, pode ser conformista, se conformando com o que tem à sua frente. Chegou a hora do ser humano buscar por algo mais. Chegou a hora dele acordar de verdade, porque é agora ou nunca. É agora ou nunca, não temos mais muito tempo. Não temos mais muito tempo. A humanidade está diante de uma encruzilhada. Por que tantas coisas estão acontecendo? Por que as máscaras estão caindo? Por que as economias mundiais estão desmoronando? Estão desmoronando, algo está acontecendo. Por que todo esse estado de guerra entre as nações? Não apenas a guerra econômica, mas uma guerra de fato. Existe uma pressão da luz sobre a humanidade. Tudo que ela lançou no ar ao longo dos séculos e dos milênios está voltando agora. Todas as formas de pensamentos configuradas no anel trevoso estão baixando agora, caminhando para a efetivação aqui na matéria grosseira mais densa. Então, estamos diante do desfecho de muitas coisas e somente conseguirá realizar a sua função aqui com excelência aquele que tiver os seus olhos abertos, aquele que estiver sintonizado, aquele que estiver antenado, aquele que ouvir dentro de si os reflexos do cosmos através das leis espirituais que tocam aqueles que estão despertos e conscientes. Então, abrir os olhos significa se voltar para o essencial em espírito, porque somente em espírito o ser humano se volta para o essencial. Mentalmente ele se volta para as trivialidades, as futilidades, os passatempos inúteis, aquilo que não leva a lugar algum e que gera apenas uma perda de tempo no fim das contas, algo que não pode mais ser feito nos dias atuais, porque estamos num momento chave, decisivo para cada um. É agora ou nunca, é despertar ou perecer, é renascer ou morrer, é encontrar o seu caminho ou se perder de uma vez por todas. Tudo isso está no ar, está suspenso. Só não sente isso quem está com o olhar espiritual turvado, com o olhar espiritual fechado e obliterado. Quem desperta a sua sensibilidade espiritual sente e pressente o que está acontecendo e o que está para vir. O que está para vir. Então abra o seu olhar espiritual, abra os olhos espirituais. Ouça a sua intuição e faça o que você precisa fazer nesse exato
momento, seguindo as recomendações do seu espírito, se libertando de todo esse embrolho coletivo que apenas faz as pessoas perderem tempo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!